Felix Baumgartner. O próprio nome evoca uma sensação de ousadia, um sussurro de risco, uma promessa de aventura. Mesmo antes de seu salto monumental da beira do espaço, Baumgartner já era conhecido por desafiar os limites. Este austríaco audacioso já havia cativado o mundo com seus saltos base de tirar o fôlego e proezas no paraquedismo. Ele dançou com o perigo, flertou com o abismo e saiu vitorioso, gravando seu nome nos anais dos esportes radicais. Mas Baumgartner ansiava por mais, um desafio que redefinisse os limites humanos. Mal sabia ele que seu maior desafio não seria apenas físico, seria uma batalha contra o invisível, uma luta dentro dos confins de sua própria mente. A jornada de Baumgartner começou muito antes das luzes brilhantes e da atenção global. Tudo começou com um fascínio infantil pelo voo, um anseio pelos céus. Ele aprimorou suas habilidades meticulosamente, cada salto um degrau, um testemunho de seu compromisso inabalável. Ele quebrou recordes, expandindo as fronteiras da capacidade humana, sempre buscando o próximo feito impossível. Essa busca incessante pelo extraordinário o levou ao precipício de um desafio como nenhum outro, uma queda livre da beira do espaço. O mundo assistia cativado pela audácia da empreitada. Baumgartner não estava apenas tentando quebrar recordes, ele estava se aventurando no desconhecido. Um reino onde as próprias leis da física pareciam se curvar. Sua coragem era inegável, mas sob a superfície, uma batalha silenciosa graçava. Esta é a história de Felix Baumgartner, o homem que saltou do espaço, e os demônios internos que ele enfrentou em sua jornada extraordinária. Era o ano de 2012. O mundo prendeu a respiração. No projeto Red Bull Stratos, uma missão de audácia sem precedentes, estava prestes a acontecer. Essa iniciativa ambiciosa buscava enviar um homem à beira do espaço para que ele fizesse uma queda livre de volta à Terra, quebrando a barreira do som no processo. Foi uma tarefa monumental, repleta de desafios técnicos e perigos imprevistos. No comando desta expedição ousada estava Felix Baumgartner, o homem que ousou tocar o rosto do cosmos. Os desafios eram assustadores. Baumgartner subiria em uma cápsula especialmente projetada, levantada por um balão de hélio maior que um campo de futebol. Ele estaria sujeito a temperaturas extremas, ar perigosamente rarefeito e ao vácuo implacável do espaço próximo. Um movimento em falso, uma falha no equipamento, poderia significar um desastre. Os riscos físicos eram imensos, mas para Baumgartner a verdadeira batalha era travada internamente. O traje, sua única barreira contra o vácuo mortal do espaço, tornou-se sua prisão. A claustrofobia, um inimigo que ele reprimiu por muito tempo, ameaçava consumi-lo. Cada sessão de treinamento, cada simulação, se tornava uma lembrança agonizante dos demônios mentais que ele lutava para subjugar. O mundo via um temerário destemido, mas por trás da fachada estoica, Baumgartner lutava contra um medo que poderia destruir seus sonhos. A pressão era imensa. O peso do mundo, literalmente, estava sobre seus ombros. No entanto, Baumgartner perseverou, impulsionado por um espírito inabalável e uma crença inabalável em suas habilidades. A cápsula, seu santuário contra o vazio implacável, tornou-se seu algoz. À medida que Baumgartner ascendia, aproximando-se cada vez mais da borda do mundo, um tipo diferente de pressão começou a aumentar. Não era a falta de oxigênio ou a temperatura em queda livre, era o aperto sufocante da claustrofobia. As paredes da cápsula, projetadas para protegê-lo, tornaram-se as grades de sua prisão. O traje, sua tábua de salvação no abismo gelado, se transformou em uma camisa de força. Seu coração batia forte contra suas costelas, uma batida frenética contra o silêncio da estratosfera. Sua respiração ficou superficial, cada suspiro um esforço monumental.
O mundo lá fora, além de sua minúscula janela, o chamava, uma extensão vasta e indiferente. Mas ele estava preso nos confins de sua própria mente. O medo, irracional, mas avassalador, ameaçava consumi-lo. Baumgartner já havia enfrentado o perigo antes, olhado a morte nos olhos durante seus incontáveis saltos e acrobacias. Mas isso era diferente. Esta era uma batalha contra um inimigo invisível, um monstro interior. O mundo via um temerário destemido, uma imagem que ele havia meticulosamente criado ao longo de anos, desafiando a morte. Mas por trás da fachada de aço, Baumgartner estava travando uma guerra contra sua própria psique. O treinamento continuou, cada sessão um teste extenuante de sua força física e mental. Ele praticava meditação, exercícios respiratórios, técnicas de visualização. Ele buscou consolo no apoio de sua equipe, na camaradagem daqueles que acreditavam em seu sonho. Lentamente, arduamente, ele começou a recuperar o controle. Ele não deixaria seus demônios vencerem. Ele não deixaria o medo ditar seu destino. Seção 4. Salto gigante, quebrando a barreira do som. O dia chegou. 14 de outubro de 2012, milhões prenderam a respiração enquanto Felix Baumgartner, envolto em seu traje pressurizado, estava no precipício da história. Ele estava a 128.100 pés acima da Terra, um pequeno ponto contra a tela do cosmos. Abaixo dele, nosso planeta se estendia, uma tapeçaria de tirar o fôlego de azul e verde. Acima dele, o infinito negro do espaço o chamava. Era isso. O ápice de anos de planejamento, treinamento e luta contra seus próprios demônios internos. Ele respirou fundo, o ar rarefeito e frio. Ele olhou para o mundo que estava prestes a deixar para trás. Um mundo prendendo a respiração, observando, esperando. E então, ele saltou. A imagem foi gravada para sempre em nossa memória coletiva. Baumgartner, um pequeno ponto contra a vastidão do espaço, mergulhando em direção à Terra a uma velocidade que nenhum humano jamais havia alcançado. Ele caiu, um projétil humano perfurando o véu da atmosfera. A barreira do som foi quebrada, um estrondo sônico ecoando pelo deserto do Novo México. Ele estava em queda livre, uma dança com a gravidade, uma demonstração de tirar o fôlego da coragem e engenhosidade humana, 4 minutos e 19 segundos. Foi esse o tempo que Baumgartner passou em queda livre, um tempo que pareceu se estender por uma eternidade. Ele abriu seu paraquedas, um toque de cor contra o céu azul, um suspiro coletivo de alívio varrendo o globo. Felix Baumgartner havia conseguido. Ele saltou da beira do espaço e viveu para contar a história. Ele gravou seu nome nos livros de história, um testemunho do potencial ilimitado do espírito humano. Seção 5. Retorno silencioso. Depois da queda, o mundo explodiu em comemoração. Felix Baumgartner, o homem que tocou o rosto do cosmos, havia retornado à Terra como um herói. Ele foi homenageado com elogios. Seu nome se tornou sinônimo de coragem, ambição e busca incessante pelo extraordinário. Mas em meio à euforia, uma história diferente se desenrolava. Uma história escondida dos olhares indiscretos da mídia. Uma luta silenciosa nas profundezas de seu próprio ser. A adrenalina diminuiu, os aplausos da multidão se tornaram uma lembrança distante. Baumgartner se viu diante de um novo desafio, um inimigo silencioso mais insidioso que o vácuo do espaço, o vazio interior. Ele havia olhado a morte de frente, empurrado os limites da experiência humana e alcançado o que muitos consideravam impossível. E agora? O que poderia superar a euforia de cair da beira do espaço? Uma profunda sensação de vazio se instalou, um vazio que nenhuma quantidade de validação externa poderia preencher. Ele havia vencido os desafios físicos, mas o preço mental e emocional de sua jornada extraordinária estava apenas começando a vir à tona. O mundo via um herói, mas Baumgartner lutava contra um profundo sentimento de deslocamento. O homem que dançou com as estrelas agora caminhava entre nós.
para sempre mudado por sua experiência. Ele havia provado o infinito e retornado a um mundo que de repente parecia pequeno, confinado e mundano. O silêncio era ensurdecedor, a ausência de propósito desorientadora. Ele havia realizado o impossível, mas ao fazer isso também havia perdido o rumo. Seção 6. O preço da realização. A história de Baumgartner é um testemunho do potencial ilimitado do espírito humano, nossa curiosidade insaciável e nossa busca incessante pelo desconhecido. Mas também serve como um lembrete pungente de que até mesmo as conquistas mais extraordinárias têm um preço. Por trás de cada sorriso triunfante, por trás de cada medalha e elogio, está uma história de sacrifício, luta e os fardos silenciosos da ambição. Qual é o custo psicológico de ultrapassar os limites da experiência humana? Como conciliamos nossa existência terrena com a vasta indiferença do cosmos? Essas são questões que assombram não apenas astronautas e aventureiros, mas todos nós que buscamos a grandeza, que ousamos sonhar o sonho impossível. A jornada de Baumgartner, embora extraordinária em seu escopo, reflete uma verdade universal. A busca por qualquer objetivo, qualquer sonho, exige que confrontemos nossas limitações, enfrentemos nossos medos e lidemos com a possibilidade de fracasso. E nesses momentos de dúvida, quando o peso da expectativa ameaça nos esmagar, descobrimos nossa verdadeira fibra. A verdadeira medida de uma pessoa não é simplesmente a altura de suas conquistas, mas a profundidade de suas lutas, sua resiliência diante da adversidade e sua disposição de enfrentar o desconhecido, tanto dentro quanto fora de si. Seção 7. Um legado de coragem e vulnerabilidade. O salto de Felix Baumgartner da beira do espaço ficará para sempre gravado nos anais da ousadia humana. Mas além do espetáculo, além do feito recordista, está uma mensagem mais profunda, um testemunho da complexidade do espírito humano. A história de Baumgartner nos lembra que coragem e vulnerabilidade não são mutuamente exclusivas. Na verdade, é reconhecendo nossas vulnerabilidades, confrontando nossos medos, que encontramos forças para realizar coisas verdadeiramente extraordinárias. O que você acha? O preço da conquista extraordinária de Baumgartner valeu o custo pessoal? Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. Vamos continuar a conversa sobre o potencial ilimitado do espírito humano e as questões profundas que nos impulsionam a explorar, descobrir e ultrapassar os limites do possível.